Política da fé e política da dúvida. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, em ano eleitoral a gente precisa ter certeza daquilo que cremos, pensamos e acreditamos, principalmente aquilo que vai nos motivar a votar em determinada pessoa para um cargo público. Eu gostaria então de trazer uma orientação que eu acho muito importante, que faz parte do pensamento conservador, que é o paralelo entre a política da fé e a política da dúvida. Na verdade, seria a política do ceticismo, mas que significa também a política da dúvida. Eu vou utilizar esse termo por questões didáticas. Essa expressão política da fé e política da dúvida nada tem a ver com a fé que nós temos em Deus, que temos em Cristo Jesus e o seu Evangelho. Não, diz respeito a essa fé materializada, essa fé terrestrializada, mundanizada. Sabemos que uma prática das políticas atuais, sobretudo das políticas que possuem o seu início na modernidade, foi tirar a esperança humana da transcendência, daquilo que pertence a Deus, pensando na escatologia, e trouxe para a história, trouxe para o mundo material. Seria como fazer com que a cidade de Deus, pensando em Agostinho, ela fosse derrubada para a cidade dos homens. E aí cria-se toda a expectativa e toda a esperança no governo. Agora, o que seria, na verdade, política da fé e política da dúvida? Uma pessoa que escreve sobre isso de maneira, penso eu, magistral é Michael Oakeshott, que foi um filósofo, um cientista político, um historiador, alguém que fez uma discussão e que se transformou num livro que, inclusive, existe em português, como vocês podem ver aqui ao lado. E, afinal de contas, o que ele fala sobre a política da fé e a política da dúvida? Bem, ele vai iniciar dizendo que no século XX nós tivemos um oscilar, isso obviamente vindo da modernidade, vindo sobretudo da Revolução Francesa, que vai aí desencadear uma série de alocações e visões que começam lá em Thomas Hobbes, dentro daquela visão de uma política religiosa, de uma política teológica em Thomas Hobbes, no livro O Leviatã, que é exatamente isso que eu disse: terrestrializar, mundanizar toda a esperança, tudo aquilo que a Escritura Sagrada diz pertencer a Deus, como, por exemplo, o poder. Nós sabemos que o poder não emana do povo, como Thomas Hobbes dizia, como Rousseau dizia, nas suas concepções contratualistas. Não, o poder vem de Deus. Deus concede poder. Ninguém teria, como disse Cristo, poder se do alto não fosse concedido. Mas, ok. No século XX, nós vamos ter, então, esse oscilar entre a política da fé e a política da dúvida. E, majoritariamente, teremos uma tendência para a política da fé. Nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, progressismo, positivismo. Teremos, então, uma série de ofertas quanto a padrões de governo que vão estar fundamentado na chamada política da fé. Mas o que de fato significa esse termo, política da fé, e o termo política da dúvida? Vamos lá. A política da fé, talvez uma definição que poderíamos trazer aqui, é quando as pessoas pensam e acreditam que a política é a arte progressista. Na política deve estar a nossa esperança. Toda a transformação da sociedade para uma sociedade perfeita, para um país perfeito,
tudo isto depende do governo, depende da política. Talvez utilizando aí as expressões do próprio Michael Oakeshott, poderíamos dizer que a política da fé, que é a arte progressista, ela crê no desconhecido em detrimento do familiar, no improvado em detrimento ao provado, no idealizado em detrimento do experimentado, do mistério em detrimento do fato, do possível em detrimento do real, do ilimitado em detrimento do limitado, do distante em detrimento do próximo, do superabundante em detrimento do suficiente, do perfeito em detrimento do conveniente e da satisfação utópica em detrimento da satisfação presente. Ou seja, a política da fé é aquela que acredita que o governo ele tem poder para aperfeiçoar a sociedade, para trazer uma condição de felicidade para a população. É o governo que faz isso, são os políticos que fazem isto. É o presidente da República, é a Câmara dos Deputados, os senadores. E no Brasil, no contexto em que nós vivemos, o Supremo Tribunal Federal, esses são os elementos. E claro que isso vai se desdobrando para estados e municípios. É quando se acredita que a nossa felicidade, o nosso avanço, o nosso progresso, a transformarmos o Brasil numa nação perfeita, está nas mãos dos políticos. Interessante que Michael Oakeshott vai por isso dizer que a política da fé ela é pelagiana. O que significa isso? Pelagiano vem de pelagianismo. Pelagianismo vem de um homem chamado Pelágio. Ele viveu na mesma época que Agostinho de Hipona. E eles travaram um debate teológico. Agostinho de Hipona dizia que o homem ele é depravado, o homem é mau, ele não tem como por si só alcançar a perfeição. É necessário que Deus intervenha e transforme o coração deste homem para que ele, ainda na sua condição de pecador, tenha forças para buscar uma vida de santidade. Pelágio dizia que não. Ele dizia que o homem é que buscava a sua própria perfeição. Ele é que aceitava a Cristo como o seu Salvador. E ele, por suas forças, ele poderia alcançar a perfeição. Segundo Michael Oakeshott, a política da fé, o que vai fazer? Vai tirar esse debate, essa visão da transcendência, da teologia, para a política. Nesse sentido, a política da fé crê no livre-arbítrio de cada ser humano que pode conduzir à perfeição moral. Agora, o elemento que vai conduzir essa sociedade para uma perfeição moral é o governo. Quando ele determina o nosso comportamento, quando ele determina o que devemos pensar e falar, quando ele determina sobre todos, impondo a sua visão utópica. E isso, gente, acontece já na linguagem. Basta você ver, por exemplo, as promessas que são feitas pelos candidatos aos cargos públicos. Você já parou para pensar que as promessas feitas por esses candidatos, se cumpridas, o Brasil vira muito mais que uma Suíça? Vira muito mais que o paraíso? Parou para pensar nisso? Mas você também já parou para pensar que em décadas temos as mesmas promessas e em décadas nós não mudamos absolutamente nada? Pelo contrário, a impressão que nós temos é que o Brasil vai de mal a pior. Isso significa dizer que a política da fé ela começa a ter o seu lastro na linguagem, no discurso, porque essa linguagem e esse discurso são abstratos, eles não condizem com a realidade. Não é um discurso que parte daquilo que a realidade impõe, não, mas é simplesmente um descolar da realidade, da própria verdade e idealizar algo que nunca foi vivido na história
da nação. Você quer ver um exemplo prático disso? O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, vive um dilema hoje, porque nós sabemos que a palavra comunismo, por conta das mídias sociais e como o brasileiro hoje tem encarado a política e o governo, a palavra comunista está desgastada. Qual é o dilema do PCdoB? É mudar isso, é retirar esse nome, pelo menos naquilo que as pessoas veem. Então, candidatos, por exemplo, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, não colocam o nome do partido e nem colocam a foice e o martelo, justamente para ludibriar. Aí fazem os seus cartazes com coraçãozinho, com coisas mimosas, com coisas bem religiosas, justamente para mascarar aquilo que de fato ele vivencia. Michael Oakeshott diz que esses políticos e esses governos, eles querem se manter no poder, eles querem se perpetrar no poder por meio do discurso vazio, falso e mentiroso. Mas, acima de tudo, esperançoso. Essa é a política da fé. Quando nós temos um discurso que promete, afirmando que nós sairemos do caos para a perfeição, a utopia. É assim que eles se apresentam. Mas nós temos também a política da dúvida. A política da dúvida é aquilo que os conservadores, cristãos e conservadores de outras matizes adotam. O que é a política da dúvida? A política da dúvida diz o seguinte: política é a arte do possível, do que é possível, do que está disponível na realidade. Então, ao contrário da política da fé, a política da dúvida prefere o familiar ao desconhecido, o provado ao improvado, o experimentado ao idealizado, o fato ao mistério, o real ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, e a satisfação presente possível à satisfação utópica, idealizada. Portanto, a política da dúvida, que também é conhecida como a política do ceticismo, que é o termo mais técnico, ela desconfia. Ela sempre desconfia, ela tem um pé atrás, porque sabe que a história real mostra que o ser humano é mau, é pecador, é tendente ao erro, é tendente a cometer até absurdos quando o poder está em suas mãos. E aí, nesse sentido, os conservadores vão dizer que o governo ele tem apenas uma função, e não é melhorar a sociedade, não é melhorar a condição das pessoas, não. A função do governo é manter a ordem. O governo é uma esfera social soberana, e essa soberania, esse poder vem de Deus, mas essa esfera está paralela a outras esferas, família, educação, ciência, outras esferas. O governo ele deve apenas manter a ordem, ou seja, quando uma esfera ameaça a outra, ou quando dentro da própria esfera as pessoas são ameaçadas, têm a sua integridade física ameaçada. Aí o governo atua para manter a ordem. Nada mais que isto. É por isso que Oakeshott vai dizer que a política da dúvida deve ser 3 coisas. A primeira, detectar o que está acontecendo. Então, o governo deve fazer isso. O que ocorre no presente? Em segundo lugar, o governo precisa compreender de que maneira deve realizar de forma mais econômica a sua função. E qual é a função do governo? Manter a ordem. É isso. Manter a ordem é lutar contra o crime, lutar contra os malfeitores e honrar os benfeitores. E em terceiro lugar, garantir que a atividade política se oriente para este propósito e aplique a sua criatividade nesta direção, ou seja, manter consciente a sua função, com criatividade, utilizando as tecnologias. É por isso que o exército, a polícia, os investigadores, o magistrado,
devem se utilizar das tecnologias, daquilo que é possível com criatividade para manter a sua função e não ultrapassar para além disso. Esta, ao meu ver, deve ser a visão política e do governo humanos. Imperfeitos, tendentes ao erro. A gente precisa ouvir os discursos dos candidatos que prometem tanto e que dizem que irão conduzir a sociedade à perfeição e a própria nação à perfeição. A gente deve fazer as perguntas que são simples. Peraí, mas será que há condições para se fazer isso? Será que no trajeto da sua atuação política não existem as vicissitudes reais, históricas? Não existem as dificuldades? Será que isso não ocorre? Desta maneira, nós teremos uma maturidade no que diz respeito ao que esperamos do governo e dos políticos e em quem votar. Porque, lembrem-se, perfeição no governo e no governante, só Cristo. Só Cristo, o Rei do Universo, ele é perfeito. E ele conduz, sim, o seu povo para a perfeição que culmina na eternidade. Por isso não cremos em utopia. Nós cremos na escatologia. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, você que está aqui pela primeira vez, não saia sem se inscrever. Se inscreva, acione o sininho. Eu sempre tenho o hábito de lançar um vídeo por semana. Quando sair o vídeo, você vai ser ali avisado. E você que já se inscreveu, dá uma olhada, vê se seu nome continua. Possivelmente seu nome não está mais lá. Insista, se inscreva novamente. E, por favor, compartilhe este vídeo. Se o conteúdo é do seu interesse e você acha relevante para outras pessoas, compartilhe. Compartilhe o máximo possível este vídeo para que outras pessoas possam debater acerca deste tema. Peço também para que você me siga nas outras mídias sociais, no Instagram e também no Facebook. E até a próxima.